Olá, nono ano. Vamos então resolver a questão 2, item A, e fala sobre uma raiz quadrada de 128 ao quadrado b ao cubo. Tudo isso dentro do radical, e esse radical é uma raiz quadrada. Observem que nós temos aqui um monômio, tá certo? Que tem composição da parte numérica, que é o 128, e a parte literal, a ao quadrado, b ao cubo. Tá? Conteúdo do oitavo ano. O que nós temos agora? Eu separei ele, e existe uma propriedade da matemática que diz, dentro dos radicais, né? E quando ele tem um produto entre eles, 128 vezes a ao quadrado vezes b ao cubo, né? Ela é possível de se separar os radicais. Então, eu escrevi ele raiz quadrada de 128, raiz quadrada de a ao quadrado e raiz quadrada de b ao cubo. E agora eu vou resolver todos eles separadamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor o 128. E o 128, a unidade, olha só, nós temos a centena, a dezena e a unidade. E a unidade é par, então nós dividimos por 2. 128 dividido por 2 é 64, né? Divide por 2 novamente, 32. Divide novamente por 2 é 16, por 2 novamente é 8, divide por 2 novamente é 4, divide por 2 novamente 2, 2 e 1. Pronto. Quantas vezes apareceu o 2 nessa continha aqui? Apareceu 7 vezes. Então, vamos ver lá. Então, nós escrevemos 2 com expoente 7, tá certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos descrever nessa primeira parte aqui como é que é a raiz quadrada de 128. A raiz quadrada de 128, ela é assim, ó, ela é substituída agora por raiz quadrada de 2 elevado a 7, tá certo? E o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso simplesmente dividir, desculpem, eu posso separar isso aqui, ó, o 2 na 7, com uma sucessão de somas. Olha só, 2, eu no 7, 7 não posso escrever como 2 mais 2 mais 2 mais o 1, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Porque simplesmente existe uma propriedade, né, lá nos exponenciais que pode ser descritos desta forma. E antes de chegar a essa parte aqui de 2 ao quadrado, né, mais 2, a sucessão de somas nos expoentes, a gente pode escrever assim, ó, 2, né, olha só, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e, por último, é claro, o 2 elevado a 1, que é o que nós não tínhamos feito ali, ó. Então, ali, ó, só deixa eu reformar um pouco aqui esse 2 e, continuando aqui, ó, 2 elevado a 1. Pronto. O que acontece agora? Como nós já tínhamos separado o número 1 em romanos, o 2 e o 3 lá em cima, a gente pode separar eles aqui também, ó. Então, podemos escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Lembrando que o expoente 1 não conta aqui, então raiz quadrada de 2 apenas. O que acontece? A gente vai transformar isso em expoente fracionário. Então, olha só, a base, esse numeradorzinho 2 e o 2 que está ali, ó, que a gente não escreve, não aparece. A gente escreve 2 sobre 2, vezes 2 sobre 2, vezes 2... Opa, deu um erro aqui, deu uma fraquejada aqui no aparelho, né? Então, 2 sobre 2 e vezes 2 sobre 1, expoente 1 meio. Olha só, 2 dividido por 2,
Eu vou circular todos eles aqui em vermelho, né? Olha só. Esse 2 dividido por 2 dá quanto? Né? Todo mundo sabe quanto é que dá, né? É só escrever. Então, eu vou circular esses aqui, a gente vai resolver. Isso aqui é uma fração aparente, tá? Então, agora vai ficar 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. E o outro ali, ó, que eu vou deixar em amarelo agora, vou selecionar em amarelo, ele não tem como fazer ele não é uma fração ele é uma fração própria, né? Então, olha só, você vai ter que escrever ele como um meio. Então, ele vai ficar daquele jeito ali, tá certo? Então, agora, a gente vai terminar de escrever isso aqui, ó, como 2 elevado a 1 é 2, vezes 2, vezes 2. Então, todos eles ali, né? Esse 1 aqui expoente fica assim, normal. E esse aqui eu vou escrever, esse númerozinho aqui eu vou escrever em forma de raiz. Ó. Então, fica 2, raiz quadrada de 2, né? Pode ser, então. Aí, fica 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Raiz quadrada de 2. Então, esta é uma das formas de escrever, né, a raiz quadrada de 128. Tá certo? Esta é a primeira parte da nossa conta. E eu vou circular aqui, ó, vou circular ela em vermelho, para que nós não percamos a sua solução, tá certo? Então, vamos para a próxima agora, que vai ser em azul. E o que é aquela em azul? É a parte, eu vou só puxar um pouquinho aqui para trás, é a raiz quadrada de A ao quadrado, parecida na solução desta aí, tá certo? Então, eu vou agora puxar aqui, ó, para cima, ok, vamos lá, então, vamos fazer a número 2, olha só, vamos puxar bem próximo, aí, olha aí, muito bem. Vamos lá, 2 em azul, né? E o que a gente vai fazer na 2? A gente vai fazer a solução da raiz quadrada de A ao quadrado. Mas como é que a gente faz isso? A gente descreve ela com uma forma de expoente fracionário, né? Então, ali, ó, 2, né, e o 2 aqui, pronto. E o que escrevemos agora ali, ó? 2 dividido por 2 é 1, tá certo? Então, fica 1, pronto. Tem mais o que fazer aqui? Não, simplesmente vai resultar. Cadê a raiz? Sumiu, né? Então, vocês observem que a raiz quadrada de A ao quadrado, ela sumiu, né? E outras pessoas ensinam assim, ó, que a raiz, quando tiver nesse caso assim, ó, o 2 aqui, ela é uma raiz quadrada, né? Então, o que acontece? Esse 2 corta com esse 2 e só fica o A, tá certo? Mas, na verdade, não é desse jeito. Ela acontece como eu estou mostrando aqui em cima, na parte de cima, tá? Vamos circular, então, essa parte, ó. Essa é a outra parte da nossa solução. Agora, vamos para a questão 3. Olha só, eu vou diminuir o zoom aqui e nós vamos para a questão 3. Se lembra qual é a questão 3 ali, ó? O item 3, né, na verdade, da nossa questão A, do item A aqui, né? Então, nós temos o 1, o 2 e o 3. E é a raiz quadrada de b elevado ao cubo. Então, nós vamos terminar essa parte. Vamos escrever aqui. Então, vamos dar um zoom no nosso conteúdo e vamos escrever aqui 3 em verde, né? 3, ok. Tá? O que tem ali? Mesmo que eu falei, a raiz quadrada de b elevado ao cubo. Como é que eu escrevo isso aqui? Eu escrevo desta forma. Posso escrever o b ao cubo. Olha só, aqui não é um quadrado, então eu tenho que dar, né, fazer uma decomposição. Eu posso escrever isso aqui como b ao quadrado mais 1. O 3 não é 2 mais 1? Eu vou escrever agora, olha só, como b ao quadrado vezes b elevado a 1. E por final, olha só que beleza, b ao quadrado vezes b elevado a 1. E se eu descrever essa questão aqui, olha só, esse 2 eu vou escrever na forma de expoente fracionário. Esse 2 expoente e o 2
do nosso índice, da raiz quadrada, né? O outro também é a mesma coisa, ó, b com expoente 1 meios. E aí a gente termina, ó, 2 dividido por 2. Olhem só, aquele que eu estou circulando aqui em verde, ó, 2 dividido por 2, ele vai virar 1. Então vai ficar b elevado na 1 vezes b, o meio, tá certo? E logo a nossa conta final vai ficar b raiz quadrada de b. Pronto, finalizamos então essa terceira parte da nossa conta. Essa é uma das mais extensas, é o item mais extenso das nossas contas. Mas vamos juntar todas essas informações numa informação só, a informação que ficou incompleta acima dessa solução, olha só. Então vamos lá, chegamos ali, ó, olhamos ali, vamos ampliar. Então nós ficamos sabendo que 128 é 8 raiz de 2, tá certo? Que a raiz quadrada de a ao quadrado ficou apenas o a, e que a raiz quadrada de b ao cubo ficou b raiz quadrada de b, tá certo? E com essa informação agora eu vou colocar assim, ó, aqueles números ou aquelas letras que estão fora, que eu estou circulando aqui, ó, tá? E circulando, não, sublinhando, elas vão ficar para o lado esquerdo. Então a gente escreve 8 vezes o a vezes o b. E enquanto isso, aquele outro lado ali, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de b, a gente vai deixar no outro lado, aqui, ó, raiz quadrada de a e raiz quadrada, desculpem, não é a, né? É o 2, não é isso? Isso aí. Então, vamos escrever ali. É a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de b. Muito bem. Agora é só fazer tudo junto. A, 8a, b. Na verdade é um produto. 8 vezes a vezes b. E aqui, ó, pessoal, aquilo que nós separamos nós podemos juntar de novo, desde que o índice seja o mesmo. O índice que está ali na raiz quadrada tem que ser igual. Deste aqui, deste 2 e deste 2 também. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 2b. Pronto, nós simplificamos e está pronto, tá certo? Isso aí. Tem outro método, outro modo também de resolver, tá certo? E eu vou ensinar nos próximos exercícios. Até mais!